Boa noite, caros amigos, companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina espírita. Estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos iniciar com o hino de louvor a Deus, na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. Desejamos a todos uma boa noite e vamos iniciando com o tema do programa, que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É um programa que se baseia no livro com o mesmo título, que é uma obra surpreendente que esclarece as origens da formação do Brasil como pátria do Evangelho, como afirma o Espírito Emmanuel, que foi escrito em 1938 por Chico Xavier. O livro analisa os fatos históricos do Brasil, demonstra sua missão evangelizadora da nação, acompanha o grande planejamento de Jesus e seus trabalhadores maiores. É um livro que vai, então, nos explicar por que tanta dificuldade, por que tanto sofrimento, sempre à luz da doutrina espírita. E vamos, então, receber esse consolo, nos estimular a prática do Evangelho, a fim de irradiar dentro
de cada ser humano a paz e a fraternidade para um mundo melhor. Então, vamos ouvir agora uma entrevista com a participação do jornalista André Trigueiro, onde questiona a vários expositores espíritas sobre a temática Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Apesar de todas as dificuldades inquestionáveis que nós enfrentamos atualmente, seria mesmo o Brasil, o país, a nação, coração do mundo, pátria do Evangelho? Essa é a pergunta feita, cuja resposta o Haroldo Dutra Dias nos esclarece com muita sabedoria, a partir da interpretação dessa obra escrita Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. A primeira questão que eu gostaria de colocar para o debate diz respeito a uma pesquisa que foi divulgada essa semana no Jornal Espírita de São Paulo, o Correio Fraterno, dando conta de que, na enquete feita no movimento espírita, aproximadamente 73% dos espíritas concordam que nós sejamos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico, se eu bem me lembro, dá conta de que sim, a espiritualidade maior conduziu inúmeros processos que resultaram na nação brasileira. Entretanto, a partir da proclamação da República, alcançamos a maioridade espiritual e as escolhas que estamos fazendo desde então definem um projeto de país que é responsabilidade coletiva nossa. Bom, eu vou fazer uma pergunta, como não poderia deixar de ser, o jornalismo é assim, a gente podia fazer uma moderação café com leite, mas eu vou fazer uma moderação tanto apimentada, eu vou trazer ingredientes assim, calientes. A pergunta é essa, para vocês eu vou embasar a pergunta com alguns números. É evidente que os números que eu garimpei mostram um Brasil que não é o Brasil, é um aspecto do Brasil. O Brasil tem muita coisa boa, bem resolvida, exemplar para o mundo. Evidente. Mas os números que eu trouxe não vão nessa direção. E a pergunta que eu queria fazer é: vocês entendem que nós somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Quais são os dados que eu trouxe? Apenas 11% dos brasileiros se declaram voluntários. Consomem tempo, ou parte do tempo e energia, numa atividade abnegada, em alguma direção que não obtém nem retorno financeiro, nem outra recompensa qualquer. Apenas 11%. Quando você pergunta para todas as faixas etárias, quantos já fizeram alguma mão de obra voluntária, apenas 30% dos brasileiros declaram que sim. Outros números importantes, quando a gente pega o fenômeno da violência. A violência é um fenômeno internacional, mas o Brasil é o país do mundo com o maior número absoluto de homicídios. Por ano, 58.800 assassinatos, o que dá uma média de 160 homicídios por dia. Quando a gente pega o problema do aborto, a Organização Pan-Americana de Saúde estima que nesse país ocorram 1 milhão de casos por ano. É um número difícil de apurar com precisão. Há muito questionamento se é 1 milhão mesmo, mas eu estou citando a fonte. Nós temos 496 mil veículos roubados, o que dá uma média de 1 por minuto. Nós temos aquele que já é considerado o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, revelado a partir da Operação Lava Jato em valores desviados e por pessoas que deveriam nos representar. Então, o coeficiente numérico expressivo em valores monetários do que foi desviado é algo sem precedentes na história da humanidade, seja qual for a equivalência monetária. Somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu queria, rapidinho, só fazer uma ponderação sobre a obra, sobre o paradigma, totalmente em harmonia com o que o Divaldo falou.
nós lemos o título, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Imaginamos o quê? Uma nação que seria modelo econômico, modelo político, modelo social, e que desfilaria como uma grande rainha, com vestes brilhantes e o mundo ajoelhado adorando. Mas isso não é Jesus. A obra começa com a visita do Cristo à terra. E ele vem como gestor, vem como governador do mundo, e pede um inventário do cristianismo, e todo mundo fica envergonhado. O semblante do Cristo fica contrito, porque depois de mais de 1500 anos de evangelho no mundo, os resultados eram pífios. Aí diz Humberto de Campos, o semblante dos anjos fechou-se. É grave. Então o que o Cristo decide? Mudança do quartel. Desloca. Escolhe um ambiente geográfico, porque magneticamente o Brasil é coração do mundo, possa qualquer um aqui negar. Magneticamente aqui é o coração do mundo. E o Cristo faz então o transplante da árvore do Evangelho. Aí nós vemos a nomeação do governador, Ismael. E Jesus não fala nada. Ele deixa a assessoria para falar aos pouquinhos. Quando a coisa começa a esquentar, Ismael pede uma reunião com Cristo. Isso está no livro, mas a gente não lê, né? Ismael pede uma assessoria, senta em frente a Jesus. O anjo, quando ele começa a falar, não dá conta, chora, porque os problemas já eram gigantes. Chora por quê? Fala, não vai dar certo. Mestre, não dá. O Senhor pediu para formar essa nação com o povo mais simples da Europa, o mais trabalhador, porque os outros estavam viciados no materialismo e na posse. Chama Portugal. O Senhor pediu que trouxesse a contribuição da África, da nossa mãe África, só que já estão escravizando todo mundo. E o Senhor pediu que tivesse a contribuição do povo simples de lá, dos índios, só que o Senhor não imagina o que estão fazendo, e chora. E aí Jesus dá a solução. Fala para ele, Ismael, você vai nas regiões mais tenebrosas da terra, e vai chamar todos os espíritos que faliram nas cruzadas, todos que faliram na Inquisição, todos os políticos corruptos da terra, todos os generais assassinos do mundo, todos os religiosos que se desvirtuaram por 3, 4 mil anos. Aí, Ismael começou a sentar na cadeira assim, falou, o que ele vai pedir? Que eu vim trazer um problema, esse negócio não vai dar certo. Mestre, qual que é a ideia? A ideia? Manda todo mundo para o Brasil. 7-1. Ismael vai, levanta a bandeira Deus, Cristo e caridade, uma turba de espíritos infelizes segue o anjo e encarna no Brasil. Vocês estão ouvindo um deles. Conclusão. O que o Cristo quis dizer para Ismael? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Brasil é hospital, não é galeria de arte. Esse país não foi feito para exibir santos, foi feito para regenerar seres. Aqui está reunida, nessa nação, o que há de pior.
O pior está aqui. Calma, calma. Por que o pior está aqui? Por que o pior está aqui? Porque aqui é o grande hospital do Cristo. E eu vou dar só 2 exemplos. Só 2. Que o Brasil não vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ele já é. Já é para quem? Um espírito que tinha profundas dívidas, nas primeiras horas do Brasil, teve a oportunidade de encarnar como Anchieta. Fez o seu trabalho. E depois complementou numa encarnação recente como Fabiano de Cristo. Pergunta para ele se aqui é pátria do Evangelho. Outro espírito, diz ele, cansado das dominações e das posições de mando, resolvi seguir o exemplo da minha amada esposa dos primeiros tempos. E encarnou como Padre Manuel da Nóbrega. É o nosso Emmanuel. Então esse país aqui já regenerou muitos espíritos que não teriam condições de ser regenerados em outros lugares do mundo. E está nos acolhendo. A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar, ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem com ternura e confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, em que a fralda amanhecerá seca, em que a noite inteira será dormida, em que a frase será perfeitamente pronunciada. É só questão de tempo. Por que não aplicar essa mesma ternura à manifestação de nossa infância espiritual e à dos outros? Mas trata-se de um adulto consciente, retrucamos. Porém, os assuntos do coração, da dor, dos traumas, mesmo o mais experimentado dos homens, guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida. Tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento para ele seguir em frente, que eu me abstenha de condenar, apontar, ferir, que eu seja a mão que ergue,
a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar, porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo, repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida, a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine.
esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. E para você que está sintonizado na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje traz o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos agora ouvir uma bela entrevista com Rossandro Klinger, que fala sobre a missão espiritual do Brasil. O Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Como cada pessoa tem características a desenvolver, cada família, cada cultura também tem uma tarefa. Cada país tem uma missão. E a missão é diferente. É como no corpo, cada órgão tem uma missão. Mas cada órgão tem uma missão diferente. Eu não acho que tem um que é mais importante do que o outro, não? O corpo sem cérebro não funciona, mas sem coração também não. Então, o Brasil, claro, tem uma missão. Eu acho que essa missão é viver desde o coração. A espiritualidade é a humanidade realmente instalada no coração. Os outros povos têm outras missões. Todas são muito importantes, mas a missão de centrar no coração é fundamental, porque se nós centrarmos no coração, não teria guerras, não teria tanto conflito, a humanidade seria muito mais feliz. Eu cheguei aqui em Brasília e fui no Shopping do Paraguai, porque é um ponto turístico muito visitado aqui em Brasília. E lá, conversando com um chinesinho de 26 anos, perguntei de onde ele veio. Ele disse, não, eu estava na Europa, depois fui para os Estados Unidos, morei na Argentina e vim aqui para o Brasil. Perguntei, depois vai para onde? Ele disse, não, daqui eu não saio mais. Eu disse, mas por quê? O que você encontrou aqui que é de diferente? Onde eu viajei, os conflitos do meu país iam junto comigo. Por exemplo, quando eu chegava na Europa ou nos Estados Unidos, os chineses, os coreanos e os japoneses se odiavam. E aqui no Brasil, não sei por que isso não acontece. E a gente sabe por quê. Porque nós somos acolhedores. A missão do Brasil não é uma missão material. Não, eu sentia isso aqui no Brasil, que tudo é muito grande. Na Europa é tudo como mais... fica mais tranquilo, não? Tudo é mais medido, assim. E aqui tudo é muito grande. E a energia também é poderosa nos dois sentidos, tanto para o bom, para o mal. Mas eu sinto que a energia do Brasil é uma energia bem específica que eu só encontrei no Brasil. O povo brasileiro está muito na sensibilidade,
Nós europeus estamos muito na cabeça. E o povo brasileiro é muito de coração, sentindo. Essa sensibilidade é a todos os níveis, ao nível humano, fraternidade, solidariedade, caridade, e ao nível espiritual. Eu acho que isso é o melhor do povo brasileiro, que ele tem um coração aberto. Se nós queremos imaginar que nós vamos ser o novo Estados Unidos do mundo, esqueça. Essa missão é dos Estados Unidos. Tanto que o símbolo dos Estados Unidos é a justiça. Se você colocar a justiça da Estátua da Liberdade e o Cristo Redentor junto, você tem justamente a junção das duas missões desses dois países. O desenvolvimento intelectual, material e ético e o desenvolvimento espiritual e transcendente. Só que o desenvolvimento material é mais objetivo, é percebido mais rápido. O nosso não, é uma missão que está forjando-se, acontecendo em meio ao caos político, ao caos da corrupção, a uma população também ainda cheia de compromisso ético. Mas ainda assim a esperança imensa no coração de Jesus sabe e espera de nós o cumprimento dessa tarefa. Por isso que a regeneração da terra, e o Brasil contribui para isso, não é a regeneração dos povos. Eu vou usar aqui uma frase de Paulo Freire, o grande educador. A educação, ela não muda as sociedades. A educação muda os homens e os homens mudam as sociedades. A terra que nós temos que regenerar é o nosso coração. Quando nós regenerarmos o nosso coração, nós regeneraremos a nossa nação e regeneraremos todo o planeta Terra. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Nós vivemos um momento de profunda crise no Brasil. A crise, numa visão de Gramsci, que é um pensador da política italiana, ele diz que nós temos uma crise quando o modelo velho já não serve, mas o novo não está pronto para substituir o modelo velho. Então a gente está nesse momento do Brasil, as pessoas estão cansadas de se fingir uma opulência nos estádios de futebol, enquanto as pessoas vivem ainda com condições precárias de transporte público, de segurança. Então, de certa forma, há um lado positivo. Qual é o lado positivo? O futebol não está mais anestesiando a consciência do brasileiro. Isso é positivo. O que é negativo? Nós queremos ir para o caos e para a baderna. Então, nós devemos nos manifestar, mas sobretudo no voto, escolhendo pessoas decentes. Não pessoas que nos dão emprego, aquela pessoa que é bonitinha e conhece o nosso nome, mas pessoas que a gente sabe que pode contribuir para um país melhor. E ser também esse cidadão que contribui para um país melhor. Nós devemos receber como nós sempre recebemos quem vem de fora, com toda a característica do Brasil, de ser receptivo ao que é externo, ao estrangeiro e ser acolhedor. E ao mesmo tempo denunciar, nós não somos um povo alienado que vai ganhar a Copa do Mundo e depois vai fazer de conta que tudo está bem. Não, agora a gente quer ganhar a Copa do Mundo, mas a gente quer ganhar a Copa da cidadania, da dignidade, da justiça e da ética. Cumpre ao que ouve os arautos do espaço, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Toda manifestação pacífica em prol de mudança da humanidade é validada. Jesus foi um grande pacifista. No momento em que ele impede que a mulher adulta seja agredida, numa manifestação pública, ele está transformando uma manifestação de agressividade numa manifestação de passividade, de pacificação, não de passividade. Então, sim, a manifestação de ir para a rua e dizer o descontentamento, ela é bem-vinda, porque mostra uma consciência coletiva em estado de despertar. Mas que isso não descambe para a baderna, porque aí a gente vai ter o quê? No momento que você faz a baderna, quem está vendo na TV não quer mais focar no que você estava reivindicando, mas na sua atitude de baderneiro. Você perde o conteúdo da sua manifestação pela forma como você exerce ela. Você está certo no que você quer, mas errado na forma como você busca. Nós queremos manifestar o nosso desejo de mudança, mas não precisamos agredir ou destruir patrimônio público, bem público ou a sociedade. Nós queremos manifestar o desejo de mudança e mudar, inclusive a forma de manifestar esse desejo de mudança. Assim como Gandhi. É importante ficar centrado e alinhado, que os movimentos das massas nem são sempre muito bons para ficar nessa conexão. É que é importante sempre ficar centrado. É muito mais quando tem muita movimentação, porque quando tem muita gente, as energias em geral têm uma tendência a ficar mais baixas. Então é muito fácil entrar nesse movimento. É importante que você esteja sempre centrado. Mesmo se tem uma catástrofe, mesmo o que aconteça, ficar sempre centrado. É aí que você pode realmente ajudar e fazer algo interessante.
Nós não podemos torcer pelo pior melhor. Muita gente que às vezes está insatisfeito com o governo de plantão, imagina que o caos que possa se estabelecer na Copa vai comprometer a reeleição ou eleição de alguém. E nós não podemos imaginar que temos que utilizar desses expedientes para tentar mudar a política. O que nós precisamos é acolher e fazer preces para que o Brasil mude, porque ele tem que mudar, para que o Brasil se agigante na ética e na dignidade, mas sem rupturas, porque as rupturas são perigosas. E quando a ruptura vier, que ela seja uma ruptura que tenha como objetivo realmente o melhor, e não apenas o caos e o nonsense. Então nós devemos, em nossas casas, eu faço um convite a todas as famílias espíritas, que o nosso evangelho no lar seja também, eu sempre faço isso, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que são irmãos nossos, que têm uma tarefa árdua. Quando se equivocam violentamente, com compromissos muito árduos, e não nos cabe julgar. Nos cabe reivindicar o melhor, fazer o melhor em nós, e buscar neles o melhor, mas que nós possamos orar por eles, não vê-los como inimigos do povo, mas como alguém que tem uma carga que poucos de nós gostariam de ter nas costas. Então, se eles estão com essa carga, vamos orar por eles, porque eles são tão amados por Deus como nós. Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos, que aqui nascerão ou para aqui virão de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. A gente tem que entender o título como a simbologia poética dele. O coração do mundo está em Deus. E o coração de Deus vibra no mundo todo, não só na Terra. Então o Brasil não é o coração. Ele é poeticamente um livro que denota que aqui no Brasil a emoção vai preponderar a razão, sem que a razão perca força. Mas aquele mundo racional montado pelo positivismo cartesiano que gerou a sociedade que nós temos da tecnologia, precisa ser preenchido pela afetividade. Então o Brasil tem essa missão de trazer a afetividade para os corações de um mundo extremamente pautado na racionalidade e no materialismo. Não que aqui, nesse canto da América do Sul, vibra o coração do planeta, mas vibra uma sociedade que quer mostrar a capacidade de conviver com a diferença e quer mostrar a alegria de viver e trazer a vida emocional para o mundo racional. E isso sim nós temos como missão, mostrar a capacidade de ser afetuosos. A gente chora demais, a gente ri demais, mas isso é a demonstração de que existe uma alma viva. Mas nós também precisamos ser mais racionais, mais coerentes e mais éticos. Nós temos uma contribuição a receber do mundo que já avançou em certos aspectos, em certas características, na ética do conjunto de pacto social de certas nações, mas nós temos como contribuir com respeito à diferença que, apesar de muito ainda imperfeita no Brasil, é muito superior ao que há em todas as nações do planeta. E essa emoção que nós temos que manifestar, não o coração, mas a emoção que está no coração do mundo que nós queremos manifestar. Nenhuma das primeiras manifestações de fé ficou na Europa. Por exemplo, o maior país protestante do mundo, evangélico do mundo, é os Estados Unidos. O maior país católico do mundo é o Brasil. O maior país espírita do mundo é o Brasil. Por quê? Porque a Europa foi tão montada no conflito religioso que ela criou uma certa aversão ao dogmatismo religioso. Quanta guerra santa, reforma e contra-reforma aconteceu lá. Então as pessoas têm uma certa aversão a tudo que é manifestação religiosa. E o espiritismo também sofreu esse preconceito. E agora a gente volta para a Europa para reencontrar nossos irmãos e levar o entendimento de que agora não é um dogma, não é uma religião que se supõe superior às demais e que quer se impor a todas as outras, mas uma explicação livre, racional, mas transcendente, não apenas material, para construirmos uma nova história humana. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Jesus diz, o Evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no espírito das nações. Nós não veremos Evangelho nas coletividades, nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações, não de multidões. Evangelizamos almas.
a começar pela nossa. Enquanto houver um ser humano no planeta que não conseguir ser 100% honesto nos menores gestos da sua vida, não tem reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um decreto de políticos da terra. O reino dos céus é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. Vem comigo, vem sonhar, uma terra linda vou lhe mostrar. Tantas matas, tantos rios, puros, lindos, cristalinos, que montanhas colossais. Venha ver, recheada de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador, vive neste lugar. Vem comigo, vem conhecer, companheiro, este lugar onde Jesus, o divino jardineiro, árvore do Evangelho, replantou. Sob o símbolo do cruzeiro, veja ainda que beleza, uma bandeira tremulando sobre azul dessa imensidão. Deus Cristo e caridade é o lema dessa nação. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Em vibrações de amor e paz, teremos feito do Brasil. Em vibrações de amor e paz, a pátria do Evangelho. Boa noite a você, amigo, que acompanha a Rádio Bigospo FM. Estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje fala sobre o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos agora ouvir uma linda mensagem
do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, com o tema Para Receber Alta. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Se você está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo. O desespero é porta aberta a novas doenças. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Então, comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta, brinque com os enfermeiros, seja simpático com as visitas, tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem, sim. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos birrentos. Não levemos tão a sério a doença. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Este meu torrão natal é gente humilde trabalhando com amor. O arco-íris colorindo o céu azul, o sol que brilha traz as bênçãos do Senhor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul, a nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia.
é alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Ela é tão bela, nossa lua lá no céu. São mais brilhantes as estrelas na amplidão. As andorinhas viajando norte a sul. A nossa música falando do sertão. Brasil tão grande, onde tudo é uma beleza. Todas as cidades têm gorjeios de pardais. O povo canta, todo enredo é poesia, é alegria nos madrigais. A alvorada amanhece com harmonia, a passarada é uma festa de esplendor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. Brasil, a pátria do Evangelho, a terra boa, coração do mundo transmitindo seu calor. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Para você, está sintonizado na Rádio Biguaçu FM. Estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje abordo o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos anunciar os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado na Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infantil tem o seu horário durante as palestras de segunda e quartas-feiras, às 20 horas. E vamos agora com o terceiro e último bloco, com a nossa irmã Eliane, falando sobre a esperança. O Consolador prometido por Jesus às ovelhas do seu rebanho, que somos todos nós, lhes enche os corações de esperança, porque apaga a ideia de destruição irreversível. Mostra que o transformismo fenomênico não destrói a vida, apenas a faz avançar para condições cada vez mais elevadas, felizes e perfeitas. Todas as promessas que traz aos homens são referidas à vida futura, à espiritual, onde os valores reais que engrandecem a alma, os ladrões não roubam, os vermes não destroem
e a ferrugem não consome. Sobre aqueles que mantêm seus anseios e objetivos voltados exclusivamente às conquistas materiais, o desalento e as decepções caem com todo o seu peso. Dá-se o contrário para os que vivem com olhos fixados na vida futura. O porvir transforma-se em cântico de esperança e consolação. Somos sempre espíritos, quer cativos de um corpo carnal, quer ligados a um corpo espiritual, sutil e mais energético. Nossa natureza expressa cidadania divina outorgada pelo Criador, para que avancemos rumo à perfeição pelos caminhos da luz e do amor. A felicidade futura que o Mestre promete, entretanto, tem um preço. Este preço é a vivência em espírito e verdade de seus ensinamentos. O combate sem tréguas às imperfeições e fraquezas e a prática das virtudes, do amor e da caridade na vida de relação com os semelhantes. A lei do mérito governa a vida. Causa e efeito, indissoluvelmente ligados, determinam com justiça e perfeição os direitos de cada um. Favoritismo e protecionismo injustos são vã quimera. Cada qual será a inevitável consequência do que pensa, diz e faz. O mérito será sempre diretamente proporcional ao esforço. Quando soubermos transformar-nos em esperança para os que nos cercam, criaremos um futuro cheio de esperança para nós mesmos. A doutrina dos Espíritos nos ensina que a existência material funciona como curso de aprendizagem, impondo-nos a convivência com as tentações, os erros e as fraquezas uns dos outros, não só para crescermos em experiência, mas também no exercício das virtudes, retornando mais fortes, sábios e virtuosos à vida espiritual pelo fenômeno da morte. A força de conhecer e agir robustece em nós a fé cada vez mais patente na infinita sabedoria e bondade do Criador. A inércia e a dúvida são chicotes que nos mantêm cativos da ignorância e do mal. Se não tivéssemos o Consolador prometido por Jesus para ensinar que a nossa natureza espiritual é eterna, seríamos escravos da matéria e não seus dominadores. Assim, a esperança consiste em nos sabermos imortais como espíritos, embora necessitados de ocupar temporariamente um corpo físico para o convívio num ambiente adequado às necessidades evolutivas que nos são próprias, vencendo a natureza inferior para ascender a condições de vida cada vez mais elevadas, com a conquista de poder cada vez maior e liberdade cada vez mais ampla. E reforçando a importância do pensamento, das atitudes individuais por um Brasil melhor, por um mundo melhor, vamos aqui ler uma mensagem extraída do livro Nascidos para Amar, Reflexões sobre o Amor, da editora Nova Era, por Léo Buscaglia. Uma proposta para que estejamos sempre atentos ao amor
e o que podemos fazer a cada momento para transformar, a partir da nossa vida, o mundo que nos rodeia. Abre aspas. Alguém ficou um pouquinho mais feliz porque apareci hoje? Deixei qualquer evidência concreta da minha bondade, qualquer sinal de amor? Tentei pensar em alguém que conheço sob um enfoque mais positivo? Ajudei alguém a sentir um pouco mais de alegria, a rir, ou pelo menos a sorrir? Tentei remover um pouco da ferrugem que está corroendo os meus relacionamentos? Perdoei outras pessoas por serem menos perfeitas? Perdoei a mim mesmo? Aprendi alguma coisa nova sobre a vida, sobre viver ou sobre o amor? Fecha aspas. E se você, meu amigo ouvinte, não ficar satisfeito com as respostas, a partir de agora, poderá tentar modos mais amorosos de lidar com as pessoas e consigo também. Vale a pena lembrar de algumas características que o apóstolo Paulo atribuiu ao amor em sua conhecida carta aos Coríntios. Ele explica que o amor é paciente e bondoso, que o amor não é ciumento, que o amor não é orgulhoso, que o amor não é vaidoso, não é grosseiro e nem egoísta. A partir disso, nosso amor pode crescer um pouco mais e assim a gente vai ficando parecido com Deus, parecido com o amor. E assim, meus irmãos, vamos nos encaminhando para o final do programa. Vamos anunciar os materiais utilizados no programa de hoje, que foram o livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, revista O Reformador, edição 2198, os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, Sérgio Santos, Elizabeth Lacerda e Paulo Zampi. Agradecemos a você pela audiência. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso grande mestre, que nos concedeu esta hora de programa. Convidamos você a estarmos juntos no próximo domingo com o programa Conhecendo o Espiritismo. E uma frase que sempre gostamos de lembrar de Chico Xavier. Se você está enfrentando uma dificuldade, é importante saber que sempre tem uma saída. Com essa frase, reforçamos sempre a nossa esperança. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tenhamos todos uma boa noite e até a próxima semana. E que assim seja. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo